passar um arquivo para vocês que é uma fábula que se chama A Raposa e as Uvas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês um método de pegar um arquivo e colocar dentro da minha pasta no Google Drive. Vou ensinar de dois métodos, o método tradicional e o método de arrastar. Bom, aqui essa aqui é a página inicial da minha nuvem, né, do Google Drive. Então eu criei uma pastinha aqui chamada Informática Básica, que é o nome da nossa disciplina, e Introdução à Informática. Vocês veem que funciona muito parecido com aquela primeira aula que nós tivemos na semana passada, do sistema de fazer as pastas dentro do Windows. É a mesma coisa, só que funciona dentro de um navegador. E sendo assim, ele não está. Nem sempre o arquivo pode estar fisicamente no seu computador, ele também pode estar lá, você acessando ele somente pela internet. E como que eu faço para eu poder pegar um arquivo que está no meu computador e passar aqui para o Google Drive? É muito simples. Esse arquivo eu vou disponibilizar lá no Moodle para que vocês insiram ele na nuvem. Depois eu vou ensinar um método mais prático, que seria compartilhar esse arquivo, mas para a nossa aula aqui a gente ainda vai fazer dessa forma. Eu vou vir aqui no botão Novo e vou em Upload de arquivo. Vou navegar até a pasta em que eu deixei meu arquivo, eu deixei ela aqui na área de trabalho e vou encontrar aqui o arquivo. Essa fábula aqui, a raposa e as uvas. Vou pedir para abrir. E aí o que acontece? O Google Drive fez para nós aqui o upload, agora o arquivo está não só no meu computador, mas também está na minha pasta na internet. Vou clicar aqui sobre o arquivo e ele vai abrir uma visualização. Essa visualização vai me permitir ter uma prévia do arquivo. Se eu interessar de abrir, você vai arrastar o mouse aqui para cima do arquivo e vir até essa opção, abrir com o Google Documentos Google. E o arquivo vai abrir perfeitamente aí no seu computador, tal como ele abriu aqui no meu. Ok? Bom, professor, é só esse método que a gente tem? Não, tem um outro método ainda mais fácil, que é o método de simplesmente arrastar o arquivo para dentro aqui do Google Drive. Como que eu faço isso? Eu clico nessa parte de cima aqui da janela, pode ser azul ou pode ter outra cor, e vou colocar a janela, arrastar ela aqui para o cantinho direito da minha janela, ou para qualquer lugar, apenas para que você consiga visualizar a sua área de trabalho completa. Você vai pegar o arquivo, clicar e arrastar aqui para dentro. Se você jogar ele em cima de alguma dessas pastas aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta aqui chamada Informática Básica e FTM. Ele simplesmente vai jogar o arquivo já dentro da pasta. Se eu soltar e ele montar essa seleção aqui completa, vocês observem que quando eu jogo o arquivo mais para a direita, ele vai ficar aqui na raiz do meu drive. Se eu jogar ele um pouquinho mais para a esquerda, ele permite que eu escolha uma pasta dessas aqui para selecionar o meu arquivo. Vou jogar ele mais à direita para que ele fique aqui na raiz do meu drive. Vou maximizar aqui do lado direito e vou vir até aqui nos uploads concluídos. Ele vai ser essa última opção aqui. Vou clicar novamente, ele vai abrir. Eu vou pedir para abrir com o Google Documentos. Bom, aqui está o nosso arquivo. Vou apertar F11 para ter uma visualização melhor da tela e vou vir aqui no menu à esquerda e vou pedir para que o Google Documentos ajuste o documento para ficar com uma visualização melhor para mim, com a tela, aproveitamento melhor da tela. Bom, uma vez que nós temos aqui o arquivo, nós vamos fazer uma edição básica nele. Se você olhar bem, ele é a fábula, aquela famosa fábula da raposa e das uvas. E aqui ele tem embaixo a moral da história. Na primeira parte do documento ele conta a história, a fábula, e na segunda ele tem aqui a moral da história. Bom,
Então vamos fazer algumas edições básicas aqui para melhorar a visualização do nosso documento, torna ele um pouco mais atrativo aos olhos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre o título. Normalmente, o título de um arquivo ele costuma vir centralizado, ou alinhado à direita ou à esquerda. É mesmo uma convenção, é algo que você pode escolher como você quer trabalhar. Para o nosso exemplo aqui, eu vou querer que esse título fique ao centro do documento. Como eu faço isso? Aqui na parte superior, mais à esquerda da página, nós temos temos 4 botões aqui. Temos o primeiro, que é o alinhar à esquerda, que mantém o meu texto alinhado para o lado esquerdo. Temos o centralizar, que como o próprio nome diz, joga dos documentos mais ao centro. E temos o alinhar à direita, que vai manter os documentos alinhados do lado direito. E temos também o justificar, que nada mais é do que manter o nosso texto no formato mais geométrico, mais quadradinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser alinhar o título ao centro. Como eu quero que ele alinhe somente o título, eu não quero que ele alinhe todo o documento ao centro, eu vou clicar, vou arrastar e vou selecionar. Vou manter selecionado aqui o texto e vou clicar nesse botão, alinhar no centro, ou apertar o atalho Ctrl Shift E. Bom, uma vez que eu apertei aqui, ele respondeu ao comando e o título aqui do meu texto ficou centralizado, que era o que a gente desejava. Ainda utilizando o mesmo, trabalhando aqui com o título ainda, nós vamos fazer mais algumas modificações. A primeira delas é utilizar para o título do documento uma letra um pouco maior. Eu vou vir aqui e vou escolher um tamanho, por exemplo, 14, para que o título fique mais destacado do restante do texto. Perceba que somente o título é que responde aos comandos. Por quê? Porque eu fiz a seleção sobre ele. Eu também quero colocar mais um destaque aqui nesse título. Eu quero que ele fique na cor negrito. Então, nessas 3 botões que nós temos aqui, quase ao centro da tela, nós temos os comandos aqui de edição, que são o negrito, colocar o texto em itálico, onde ele fica um pouco mais inclinado à direita, e o sublinhado. Em outros editores, você vai encontrar outras letras. Você vai encontrar a letra N para o negrito, né? O I para o itálico, e vai encontrar um S para o sublinhado. No caso aqui, o Google usou a tradução, então ele vem com o B de black, né? O itálico permanece como italic, e o sublinhado, que aparece com a letra O, que seria underscore. Então eu vou usar aqui a letra B, para que o meu título fique em negrito. Bom, perceba que o nosso texto começa a já ficar um pouco mais atraente. O título já começou a encorpar, a ter um respaldo um pouco diferente. Outra coisa que eu quero fazer é aumentar o espaço entre uma linha e a outra. Como eu posso fazer isso? Existe uma opção própria para isso. Eu vou selecionar a parte que eu quero que fique com mais distância entre as linhas, né? Vou aumentar o distanciamento entre as linhas e vou vir aqui até nessa opção aqui, ó, espaçamento entre linhas. Aqui está com espaçamento de 1,15. Eu vou querer que ele coloque para mim um espaçamento de 1,5, ou seja, ele vai deixar um pouquinho mais espaçada as linhas. Essa forma também é mais interessante para a leitura, é mais fácil de ler quando o documento está impresso. Bom, e se eu quiser, depois vocês também podem vir experimentando essas outras opções, por exemplo, aqui no espaçamento duplo, que ele ainda vai adicionar mais espaço ainda, ó, vai ganhar um pouco mais ainda de espaço. Mas não é o que nós estamos procurando aqui para o nosso documento, né? Vamos deixar aqui 1,5, que é o espaçamento que eu coloquei. Lembrando que nós não colocamos esse espaçamento para o texto inteiro, somente para a área que foi selecionada do texto. Outra coisa que eu quero aproveitar e fazer com essa parte aqui que está selecionada é justificar. Justificar é manter um alinhamento um pouco mais quadrático do documento, que dá uma visualização um pouco mais harmônica, um pouco mais geométrica. Então eu vou clicar aqui sobre o botão justificar. Pronto. Perceba que o texto agora
começa a ter um ar um pouco mais bonito, um pouco mais completo. Então, essa primeira parte do texto da fábula está um pouco mais espaçada e o alinhamento está justificado. Bom, aqui no meu texto, para poder chamar um pouco mais a atenção do meu leitor, eu vou começar a colocar um sublinhado sobre as palavras que eu achar que a gente achar que deve ser tomar algum destaque. Como a fábula fala sobre a raposa e as uvas, eu vou te mostrar como a gente sublinha uma frase, uma frase, uma palavra, o que você quiser. Bom, aqui para começar vou sublinhar a palavra raposa. Então eu seleciono, venho aqui no botão sublinhar. Vou sublinhar também a palavra uvas, para poder chamar um pouco mais a atenção do meu leitor para as palavras-chave. Ok? Bom, sublinhei essas duas aqui. E se eu quiser colocar em negrito, alguma palavra, em negrito, aliás, em itálico, da mesma forma, eu seleciono e vou colocar aqui essa opção da letrinha I do itálico. Então, perceba que essas palavras, elas acabam se destacando das demais. Bom, mas eu posso fazer isso só com palavras? Não. A gente também pode fazer isso com frases completas ou com só uma letra, da forma que você quiser. Vou sublinhar aqui essa frasezinha aqui que está mais chamativa e vou também colocar uma alteração na cor para ficar ainda assim um pouco mais chamativo para o meu leitor. Quando eu quero chamar a atenção de quem está lendo, olha só, eu posso colocar, por exemplo, aqui uma cor laranjada, um tom de laranja, para poder chamar a atenção para essa frase. Lógico que se a gente for aplicar todas as formatações que existem aqui no editor de texto sobre o documento vai ficar algo um pouco carnavalesco, mas que de alguma forma pode ser interessante, sim. Bom, continuando aqui. Bom, e é possível alterar a cor ao invés de colocar, por exemplo, igual nós colocamos aqui, um destaque, como se fosse um marca-texto. Eu posso mudar a cor de uma letra, da fonte aqui, do meu texto? Sim, perfeitamente. Basta que você venha aqui na letra A, na cor do texto, e selecione uma cor que você achar adequada. Por exemplo, eu vou colocar aqui o vermelho para as cores de circunstâncias. Então, a partir daqui, eu percebo que a letra aqui do texto ficou diferente. Uma outra formatação, vou passar isso aqui para a parte de baixo do texto, para não deixar tudo muito acumulado. Aqui nessa parte do texto nós ainda não configuramos. Então, suponhamos que eu queira adotar aqui, por exemplo, uma cor diferente para essa parte aqui. Bom, a cor nós já fizemos ali em cima, né? Então, suponhamos que eu queira mudar o estilo da fonte do texto. Né? Aqui dentro do editor de texto, a gente não precisa de usar só esse desenho de fonte. Fonte é como se fosse o desenho da letra. Né? Então, se você selecionar o texto, por exemplo, eu vou selecionar aqui toda a parte do moral da história e vou vir até aqui onde está escrito Arial e vou clicar nessa setinha aqui. Um pouquinho mais. Então, aqui ele lista para mim a quantidade de fontes, né? Isso é chamado de fonte, o desenho da letra, que a gente pode utilizar. Eu vou colocar aqui essa opção aqui, Trebuchet MS aqui, para dar uma alteração um pouco mais, para poder caracterizar bem a alteração do desenho da fonte. Então percebam só que aqui o meu texto tem um padrão de fonte e aqui ele tem outro. Eu vou colocar aqui de um outro que ainda chama um pouco mais a atenção. Vou colocar aqui a Georgia aqui, a fonte. Então olhem só, o texto tomou uma cor bem diferente. Assim como eu fiz no título, eu também posso mudar o tamanho da minha fonte.
Suponhamos que aqui no caso aqui da nossa moral da história, a gente queira uma fonte um pouco menor para economizar espaço. Então vejam bem que aqui em cima eu consigo ter uma fonte um pouco maior, uma fonte mais comum, e aqui embaixo, né, eu tenho uma fonte um tanto quanto diferente, né? Tudo bem? Bom, outro detalhe que eu quero passar para vocês é que nem sempre os caracteres que a gente quer inserir aqui no texto, eles estão visíveis no teclado. Disponíveis eles estão, às vezes através de alguma combinação de teclas ou de algo nesse sentido. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu Inserir e vou procurar aqui, ó, por essa opção, Caracteres Especiais. O que são esses caracteres especiais? São alguns estilos de caracteres que não estão anexos ali no teclado, não estão disponíveis ali. Então aqui a gente tem uma gama deles, todas essas opções aqui são de caracteres e que você pode escolher setas, peças de jogo, moedas, até mesmo a parte de alguma letra em braille, né? Caso você tenha aí alguma impressora prova para isso, ou de notas musicais, tem uma infinidade aqui, símbolos matemáticos que talvez não estejam ali facilmente disponíveis no teclado. Por exemplo, aqui o símbolo de somatório, é um símbolo bem conhecido. Então, ó, eu cliquei sobre ele e aí ele inseriu ele para mim aqui como um caractere. Talvez para uma edição de texto mesmo, isso não seja tão interessante, mas para um momento de elaborar uma prova matemática ou algo desse estilo, isso aqui possa ser interessante. Muito embora exista para a questão matemática, né, aqui um editor de equação que você pode fabricar, digitar aqui a equação e aqui em cima, ó, ele mostra que tem todas as letras gregas, né, as operações matemáticas, símbolo de maior, menor, menor igual, que por exemplo a gente não tem ele diretamente no teclado. Você até tem o símbolo de maior e o underscore, o menor. Mas o maior igual, menor igual, ele não vem por padrão no teclado do nosso idioma. Vou apagar aqui porque era só para fim de demonstração para vocês. Tudo bem? Vou fechar aqui em cima também, ó, ocultar a barra de edição de equação para não pegar aqui tanto espaço do meu texto. Bom, fiz aqui algumas alterações no texto, não fiz várias. Eu quero aproveitar agora também que aqui no nosso documento tem um pouco de espaço ainda, lógico que você pode usar quantas folhas quiser. Eu vou só tentar deixar aqui um pouco menor para que depois vocês consigam visualizar com facilidade. Bom, e se eu quiser ilustrar a minha fábula e colocar imagens, é possível? Existe um método simples de fazer isso? Perfeitamente. Você pode abrir o navegador, abrir uma aba aqui do navegador e pesquisar uma imagem, copiar e colar, que seria um caminho bem comum que as pessoas utilizam bastante. Mas aqui no Google Docs tem uma forma mais fácil de fazer isso, né? Que é a busca já dentro aqui do documento. Então vamos supor que eu queira inserir uma imagem aqui. De onde eu vou buscar essa imagem? Você pode buscar ela direto do seu Google Drive, das fotos que você tenha. Você pode tirar uma foto na hora e inserir. Ou você pode usar essa opção mais prática aqui, ó, pesquisa da web. Ele vai abrir aqui do lado o buscador do Google. Nós vamos inserir duas imagens, uma de uma raposa, uma imagem qualquer. Digitei o termo que eu quero, dou Enter, e ele vai trazer aqui para mim imagens, né, do animalzinho aí, da raposa, que é um belo animal. Vou pegar esse aqui. Escolhi, a partir do momento que eu escolhi a imagem que eu quero, aqui no botão aqui, bem no cantinho inferior direito, você clica em inserir. E aí, ó, ele inseriu no nosso documento a fotinha aqui da raposa. Eu vou só reduzir aqui um pouco o tamanho do texto, a visualização, para ficar fácil de ver. Então, eu posso fazer algumas edições com essa imagem. Eu posso reduzir o tamanho dela. Então, para reduzir o tamanho, mantendo a proporção, para que a imagem não sofra nenhuma distorção abrupta, né? Não fica uma imagem feia, repuxada, eu posso clicar aqui no cantinho
e arrastar ela para ela ficar uma imagem um pouco menor. Automaticamente ele se ajustou aqui ao texto e deixou a imagem aqui para mim alinhada com o texto. Bom, e se eu quiser deixar essa imagem de um outro modo? Perceba que quando a gente clica sobre a imagem, o Google Documentos mostra aqui para mim, ó, algumas opções, né? Que é deixar ele inline, que é a opção padrão. Eu posso deixar ele ajustado com o texto, né? E posso também colocar ele como uma forma de quebrar o texto. Então, eu vou utilizar aqui essa opção de mover com o texto ou de fixar uma posição na página, né? Também é uma opção interessante. Se eu usar essa opção de fixar uma posição na página, conforme eu arrastar o texto aqui para dentro do documento, o texto vai se moldando ao desenho da minha figura. Por exemplo, se eu quiser inserir aqui ao meio, ou se, por exemplo, eu quiser colocar ele mais ao canto. Vou colocar aqui no cantinho, que eu acho que fica bem ilustrativo. Bom, mas e a imagem das uvas? Vou retornar aqui ao menu Inserir, Imagem, a pesquisa da web. Vou apagar o nome aqui, Raposa, e vou inserir uvas. Aperto a tecla Enter e vou encontrar aqui a imagem de uma uva. Olha, gostei dessa daqui. Uma uva bem bonitinha. Vamos aqui em Inserir. E aí ele inseriu para nós aí a imagem. A imagem um tamanho um pouco exagerado. Eu vou reduzir aqui o tamanho para ficar melhor de trabalhar. A imagem realmente bem grande. Eu vou pegar aqui na borda do lado direito. Assim que o mouse ficar com a setinha um pouco inclinada, eu vou ajustar a imagem para um padrão que eu acho interessante. Aqui é mesmo a parte pessoal, né? A gente ajusta a imagem. Opa, apertei o botãozinho errado. A gente ajusta a imagem da forma que a gente acha mais interessante. Então deixa eu voltar o zoom aqui, Ctrl Alt mais. Ajustar aqui. Ok. Então finalizamos aqui a edição aqui do nosso documento.